Juros, pessoal, em termos mais técnicos, é quanto custa o nosso dinheiro. Todo o nosso dinheiro ele tem um custo e o nome desse custo chama taxa de juros, tá? Por que o juros ele é o custo do dinheiro? Porque é quanto o órgão mais seguro do país, que é o governo, paga de juros para pegar dinheiro emprestado para financiar o custo do governo, ou seja, o gasto público. Tá? Então, toda vez que você vê lá que a taxa de juros Selic subiu, o custo da nossa dívida pública está subindo. Toda vez que a taxa de juros cai, o custo da nossa dívida pública ela está caindo. E essa taxa de juros ela é usada como instrumento monetário para conter ou expandir a inflação e a atividade do PIB. Tá? Então, se a gente sobe a taxa de juros, a inflação tende a cair e o PIB tende a cair também. Por quê? Porque quando a gente sobe os juros, o custo do dinheiro ele fica mais alto. A gente já entendeu que os juros ele é o custo do dinheiro. Então, se esse custo de dinheiro fica mais caro, tomar empréstimo para financiar projetos na economia também vai ficar mais caro. Tá? E logo isso deprime tanto a inflação, porque está ligado diretamente entre a atividade, e também deprime ali o PIB. Tá? E a inflação ela é uma corrosão do nosso poder de compra. Imagina que a gente começou lá no começo do ano, com uma cesta básica custando R$100. E no final do ano, a gente tem essa mesma cesta básica, com os mesmos produtos, custando R$105. A inflação desse período de um ano foi de R$5 ou 5%. Se a gente deixar o nosso dinheiro guardado no colchão, e a gente vai continuar lá, então a gente vai continuar lá com os mesmos R$100. Ou seja, a gente não corrigiu o nosso dinheiro. Se a gente deixar sem rentabilidade nenhuma, o nosso poder de compra foi corroído, ou seja, a gente perdeu o poder de compra. A gente não vai comprar mais aquela mesma cesta básica de R$100 no começo do ano com os mesmos R$100 que a gente tinha, porque agora ela está R$105. Isso é inflação. E como você vai se proteger da inflação? Alocando o seu dinheiro em um ativo que corrija mais do que a inflação daquele período. Então, por exemplo, um ativo que paga IPCA+, ele corrige a inflação e te dá mais uma taxa real, tá? Então aqui é importante você entender que a taxa real de rentabilidade, ela é todo o rendimento depois da inflação, tá? Então vamos dizer o seguinte, se a inflação foi 5, e o seu rendimento foi 10, a sua taxa real foi também de 5%. Tá? Por quê? Porque você deixou seus R$100 lá aplicado no começo do ano, no final do ano você recebeu 110 e foi olhar a cesta básica, que custava R$100 lá no começo do ano, agora ela custa 105. Então você teve R$5 de acréscimo no seu poder de compra e perdeu R$5 para a inflação. Então a sua rentabilidade real foi de 5%. É importante você entender esse conceito, por quê? Porque na hora que você for fazer a sua organização, o seu planejamento, você precisa olhar esses balizadores para definir em quais ativos você vai alocar e em qual momento do ciclo econômico você está. Por exemplo, se o governo começa a subir muito a taxa de juros, é porque a inflação está alta e o PIB está alto. E aí a inflação alta, ela começa a corroer o poder de compra das pessoas. Para os mais pobres, isso é muito mais nocivo. Por quê? Porque essas pessoas elas não têm capacidade de correção do seu recurso, né? Então vamos pensar o seguinte, a pessoa ganha R$1.000 e ela gasta todo esse R$1.000, ela não está acumulando patrimônio para que esse patrimônio corrija ao longo do tempo, né? Então ela está simplesmente gastando dinheiro. Se o salário dela não for corrigido, então ela vai ter perca efetiva do seu poder de compra, ou seja, a pessoa vai se tornar mais pobre perante o consumo. Tá? Então essa aqui que é a ideia da inflação. Então no momento em que a taxa de juros sobe muito, ela está buscando defender essas pessoas da inflação. Então ela diminui a inflação, mas também
ela aumenta aqui, ela diminui também a atividade econômica, ou seja, empregos começam a ficar mais escassos, né? Você começa a ter uma mão de obra mais barata e menos qualificada na economia como um todo, tá? Só que a inflação ela é muito pior para o mais pobre do que essa queda eventual do PIB. Tá? Porque você sempre tem ali um ganho do trabalho. Da mesma forma que quando a inflação está muito baixa e a atividade está muito baixa, o governo precisa estimular a nossa economia, ou seja, ele diminui a taxa de juros, tá? E isso faz com que a inflação suba e com que o PIB suba também. E qual que é o efeito disso nos seus investimentos? Acho que é tema para o próximo vídeo.